Opa, hoje é segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2018 e claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mágico diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, Twitter, drone, Atari Coin e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Horário de verão, deu tudo certo aí? Teve Coca reclamando que no momento da virada chegou meia-noite, aí você atrasa para 11 horas da noite. Essa hora extra de 11 da noite até meia-noite do horário novo, a CPU do Mac colou lá em cima, não descia por nada. Deu meia-noite do novo horário, aí voltou ao normal. Fora isso, não vi maiores problemas. Só vi um piadinho que eu achei engraçado. Fim do horário de verão, atrase seu relógio para 1964. Ainda mais porque teve censura, né? A Tuiuti não colocou a faixa presidencial. Eu não sei se tem alguma regra no uso da faixa presidencial, tipo bandeira. Acho que você não pode pegar a bandeira do Brasil e se enrolar com ela, né? Enrolar no corpo. Mesma coisa com roupa camuflada. Não é que você não possa usar, mas se tá muito parecido com farda militar, você não pode usar. Tem algumas regrinhas, não sei se tem alguma associada à faixa presidencial. No domingo eu recebi mais um aviso por SMS da Defesa Civil. Na quarta-feira eu não sei se eu recebi, porque eu tava usando um outro chip e o envio tava pro outro chip. Aí no finalzinho, ali por volta de 6 horas, ficou bem escuro, o céu chegou a chover em algumas regiões, mas também por causa da mudança no horário de verão, acaba ficando escuro mais cedo, então muda um pouco o referencial, mas eu recebi o SMS. Já esse esquema de notificação de emergência vai estar operacional em todo o país. Pena que a gente não tá preparado para esse tipo de acontecimento e nem para responder a esses acontecimentos. O Rio ainda continua, você vê a cidade cheia de entulho ainda, muita sujeira, lugares sem luz, vários funcionários da Light, né, companhia de eletricidade, diversas equipes foram sequestradas para religar a luz em várias comunidades. Enfim, Brasil sendo Brasil. Notícias. Coca-Tech. A grande comoção que tá rolando é o fim do Twitter para Mac. Ele era o Tweet bem famoso no Mac, aí o Twitter foi lá e comprou o Tweet e agora acabou abandonando. Vai ter 30 dias mais, você já não pode mais baixar e depois de 30 dias, adeus. Bom, pros outros clientes, o Twitterific, que custa $20, tá em promoção, agora tá saindo por $8 para aproveitar esse movimento. Eu uso o Tweetbot, tanto no iOS quanto no Mac, e tô super satisfeito, na minha opinião, um dos melhores clientes. Muita gente reclamou, muita gente falou. Do ponto de vista do Twitter, ele deve ter feito as contas. Ó, o custo aqui para manter esse aplicativo vivo é tanto, não tô ganhando grana, a galera não tá baixando, a galera não tá usando, vou matar. Estratégia Netflix. Tem audiência, a galera tá usando? Não tá usando, então vou matar. A gente tem um saudosismo. Não mata o aplicativo não. Mas o fato é que existem custos e esses custos precisam ser bancados. Entretanto, fica um alerta para os clientes terceiros, porque na prática a política do Twitter vai e volta. Não, vou focar aqui em aplicativos próprios. Não vou dar menos moral para os de terceiros. Não, agora vou valorizar os desenvolvedores. Não, vou criar aqui, vou criar aquilo outro. Que não é ruim, é a empresa tentando achar o seu caminho. Embora vale lembrar que o Twitter é de 2006, já tem 12 anos. Tá demorando para achar o seu caminho. Inovar uma empresa, sim, tem sempre que estar inovando, mas inovação é você fazer, pensar em mais soluções para os problemas que você tem. E o que o Twitter faz é vai e volta com as políticas, com as soluções que a gente já conhece. Não é que ele vê que, não tá dando grana esses aplicativos de terceiros acessando a minha base, vou fechar a minha base, a timeline para esses clientes, quero mostrar aqui os meus anúncios, porque é isso aqui que tá dando grana. A última vez que o Twitter resolveu apertar a porca, se criou a ADN, a App.net, que seria uma espécie de Twitter pago e não deu muito certo. A gente sabe o fim que teve a ADN. Se o Twitter resolver fechar a porta, muita gente sim vai parar de usar. Twitter, sai pra lá, vai parar de usar, mas muita gente vai continuar usando, vai acessar a web. Certamente que o Twitter tem acesso aos números, ele sabe qual é o percentual da galera que estava acessando pelo Mac, que acessa por aplicativos de terceiros, que acessa via desktop, via mobile. Às vezes a gente decide muito com o coração e não orientado a dados. Quem também tem uma decisão difícil pela frente é o Snapchat. A galera tá reclamando, fez petição, volta pro jeito antigo. Teve um tweet fake dizendo,
se tivesse 50 mil retweets, a gente volta o Snapchat para a interface antiga. Era falso, mas teve mais de 1,5 milhão de retweets. O Ivan, CEO, disse não, tá tudo certinho. O que a gente precisa é pessoas se comunicando no aplicativo. Ele, acredita, deve ter feito os estudos e, se o Snapchat não tiver pessoas se comunicando nesse redesign, basicamente ele separou o conteúdo pessoal, né, dos seus amigos, da sua família, das, digamos, fanpages, as celebridades, as marcas, entendendo que o que vai manter o Snapchat vivo é esse envolvimento e até as pessoas mais ligadas ao próprio Snapchat. Na visão dele, as reclamações que a galera tem do Snapchat exatamente reforçam essa necessidade de um maior vínculo entre as pessoas, que seja essa uma decisão orientada a dados e não uma decisão de coração. O Snap Maps saiu de dentro do aplicativo, tem uma versão web agora, tudo para engajar mais as pessoas dentro do Snapchat. E falando de atualizações, o Shazam foi atualizado, você tem o sincronismo da letra de música em tempo real, no Carrot Weather, que eu gosto muito também, com novas conquistas, achievements. Omni Outliner chegou na versão 3 com suporte ao iPhone 10, com arrastar e soltar 2018. O roadmap do OmniGuru para 2018 promete mudanças boas para o OmniFocus. A Adobe também atualizou alguns aplicativos para Mac como Lightroom. O Skype acharam um bug sinistro no Skype, tanto para Windows quanto para Mac, que permite, na hora de atualizar, tem como você enganar o processo de atualização e você manda qualquer código para ser atualizado. E aí, né, se é qualquer código que está sendo executado, você tem o controle da máquina. E o pior é que não tem um jeito fácil de corrigir. A Microsoft falou, isso aí vai dar um trabalho. E não deu prazo, não falou, semana que vem corrijo, disse que é uma grande atualização e, né, vai acontecer no futuro. O grande problema aí é que agora é uma falha conhecida. Tava aí desde sempre, só que a princípio ninguém tinha, né, anotado, ninguém tinha explorado, só que agora ganha os holofotes. O que mais que a gente pode falar de Apple? Tem 2 novas páginas no site da Apple, uma promovendo, vou deixar os links aqui nas notas do episódio, uma promovendo ARKit, promovendo aplicativos de realidade aumentada, e outra promovendo o Apple Watch, o Close Your Rings, promovendo a saúde. Tava falando sexta-feira sobre o Apple News e a sua capacidade de gerar tráfego para os sites, para as notícias, para as histórias, e o CEO do Flipboard disse que o Apple News é um produto que vive no passado, porque você não tem parte social, você não tem compartilhamento, você não tem curadoria, as notícias é algoritmo, e é um novo formato que a indústria tem que adotar. É um ponto de vista bastante válido. Entretanto, fico me perguntando, será que as pessoas sabem disso? Será que para você, talvez para você faça diferença, talvez você queira interagir, senão você não estaria ouvindo o podcast. O podcast acaba sendo mais engajado por isso, né? Tem uma conversa acontecendo ali, você fica pensando, então talvez você sinta uma vontade de comentar uma notícia, de compartilhar uma notícia, mas eu me pergunto se a massa tem essa necessidade de compartilhar uma notícia. Que legal, aqui o que eu vi. É um pouco do meio que a gente tá vendo uma coisinha ali no Facebook, lembrou de alguém, marca a pessoa, mas você vê um vídeo no YouTube, você compartilha esse vídeo com alguém? É mais trabalhoso para compartilhar. Você vê uma postagem legal no Instagram, você compartilha essa postagem com a pessoa? Claro que o Flipboard tá vendendo o peixe dele e é um ponto de vista válido, só não sei se é válido para a maioria. Essa questão da curadoria versus algoritmo, para a grande massa, isso faz diferença? É que nem timeline do Twitter, que tem a versão cronológica e a versão, entre aspas, com curadoria, que mostra aquilo que o sistema acha que é importante para você. Pro geral, para aquele cara que acessa uma vez por dia o Twitter e quer saber o que aconteceu na rede, uma visão resumo com o mais importante, com, entre aspas, essa suposta curadoria, atende bem. Já aquele cara que acessa o Twitter a cada 15 minutos, meia hora, uma hora, enfim, e lê todos os tweets, esse cara quer uma visão cronológica. Tudo bem que no caso do Twitter você pode optar, né? Vou usar o Twitter, meu aplicativo nativo, e aí vou ter essa visão, né, com curadoria, digamos. Não, eu quero uma visão cronológica, acesso via aplicativos de terceiros. Talvez a mesma coisa aconteça com o Apple News, mas não dentro do mesmo software. Você quer uma visão cronológica, você quer ler tudo como se fosse um jornal mesmo, uma revista que você vai folha por folha, lendo cada uma das matérias, vai de Apple News. Você quer uma coisa mais com curadoria, você quer uma coisa mais social, aí você vai de Flipboard. Eles inclusive lançaram uma versão com mais personalização, as Smart Magazines, com mais curadoria, com mais insights editoriais e também, claro, mais algoritmo, com mais aprendizado de máquina. O Flipboard, só para dar uma comparações, tá aí com 1/3 mais ou menos dos usuários do Twitter e tá meio que no mesmo limbo do Twitter. Precisa se reinventar, se não trouxer uma nova grande coisa, vai ficar nessa mesmice. Porque se você quer ler notícia, você tem o Apple News, isso lá nos Estados Unidos, você tem Facebook, você tem as redes sociais para isso. Se você quer a notícia social, você tem
tem podcasts, você vai entrar direto no blog, você vai comentar no blog, você vai ver um vídeo no YouTube, você vai buscar um contato mais direto. Nessa de se reinventar, o Google tá com o AMP Stories, que é a sua versão de Stories, mas para divulgação de conteúdo de notícias. Você não vai fazer o seu story e colocar no Google. Você tem uma meia dúzia de empresas parceiras nesse momento, CNN, a Vox Media, Washington Post, alô Jeff Bezos. Aliás, a Amazon ultrapassou a Microsoft e agora é a terceira empresa mais valiosa nos Estados Unidos. Primeiro, a Apple, segundo o Google, ou Alphabet, em terceiro a Amazon. E o AMP Stories seria uma maneira de divulgar essa notícia, ter um privilégio na busca, no SEO, rodando mobile e desktop. É um conteúdo próprio, não é uma adaptação de site, é um story mesmo. Iniciativa legal, mas a chance de dar certo é bem baixa, porque é um novo conteúdo que precisa ser produzido. Lembra muito o conteúdo específico gerado por sites de notícias para o Snapchat. Também tem uma proposta para o AMP funcionar dentro do Gmail, assim o Gmail ficaria mais interativo. Gmail que no Android chegou a versão Go, aquela versão mais enxuta. Ao todo agora, YouTube Go, Files Go, Google Go, Gboard Go, Maps Go e o Google Assistant Go. Para quem usa o Chrome desde quinta-feira, você tem um adblocker nativo, mas não é um adblocker que sai bloqueando tudo. Ele é um adblocker que bloqueia só o que o Google está chamando de anúncios intrusivos. Coisas como vídeo com autoplay, pop-ups, anúncios muito grandes. É o tipo de coisa que deveria ser assim desde sempre, mas talvez tenha sido necessário a pressão dos adblockers para isso virar um padrão. De Facebook, teve uma treta com o Onavo, o serviço de VPN que o Facebook comprou em 2013. Tem lá uma promoção do aplicativo, o Protect, que eu acho que já tinha essa entrada. Eu acho que eu já tinha visto, mas enfim. Galera falando disso agora, porque no final das contas você vai, quero me proteger. Coloca o Onavo, você tem até alguns benefícios, como por exemplo, peraí, é um mobile? Qual é a resolução da tela? Deixa eu mandar uma foto aqui, não preciso mandar uma resolução completa, gigante da foto. Não tem espaço para isso. Já manda uma foto pequenininha. Tem alguns benefícios de banda, mas no final das contas, toda a sua conexão tá passando pelo Onavo e aí, que é Facebook, que pode saber o que você tá fazendo, o que você tá acessando, deixando de acessar. Isso é dado no final das contas. Tem a ver com a sua privacidade. Hoje, por mais que a internet ela seja descentralizada, a gente tem muita coisa que é centralizada. A primeira geração da internet era completa. A gente sabia o valor da descentralização. Hoje já não é mais assim. Tem um novo alento que é a questão da criptomoeda em suas criptorredes, no final das contas, que mostra, dá pra gente fazer a coisa descentralizada, dá pra gente fazer a coisa de maneira anônima, preservando os dados. Claro que tem também algumas criptomoedas que, por exemplo, IOTA, que é uma criptomoeda de internet das coisas, que para manter a internet das coisas, e acaba mostrando a importância dos dados, desse fluxo de dados, e também a monetização em cima desses dados. A gente olha para a internet das coisas e vê na internet das coisas só sensores. Tem esse lado dos sensores, mas tem um lado também que são os dados que são coletados por esses sensores, que podem se tornar conhecimento, que podem se tornar inteligência e assim serem monetizados. Ainda sobre o Facebook, rolando um papinho de que a gente teria paywall, o conceito de assinatura para monetizar os produtores de conteúdo. Você vai poder ver um X número de publicações desse produtor, depois disso só pagando. A última do Facebook é que ele tá com um novo tipo de post, que é lista. A verdade é que a gente tá postando cada vez menos no Facebook. Uma coisa que eu tenho visto aumentar, um tipo de post que eu tenho visto aumentar no Facebook, são as histórias. Galera que publica a história no Instagram e compartilha dentro do Facebook. Isso eu tenho visto aumentar. Agora, as publicações, aquela coisa autoral que não seja o compartilhamento de conteúdo, repara só, bem restrito. E a ideia do post de lista é o quê? Você fazer uma lista. Lista de coisas que você quer fazer na vida, sua lista de metas, a lista de lugares que você quer conhecer, quer viajar. É quase como se fosse uma enquete, só que não tem a votação. E Coca, como é que anda aquela Qualcomm versus Broadcom? A Qualcomm falou, sim, a gente não aceitou essa última proposta de 121 bilhões de trampetas, mas tem negócio ainda. Ou seja, a Qualcomm quer sim ser comprada. É uma questão de valor. E falando de valores, o Telegram teria já arrecadado com a sua criptomoeda 850 milhões de trampetas. O que o Telegram fez foi uma oferta inicial de moedas, ao invés de oferecer parte da minha empresa, e aí vou ter que alterar contrato social, dizer, não, fulano tem aqui 1% da minha empresa, ou qualquer coisa do tipo. É quase como se fosse criar ações da empresa, isso é regulado, a gente sabe desse valor porque o Telegram disse isso, declarou isso para a SEC, como se fosse a CVM dos Estados Unidos. Você cria essas moedas e a pessoa tem a moeda. Você tem dois tipos de oferta pública de moedas. Essa moeda pode ser uma ação, te dá um pedacinho da empresa, que se chama Security Token, é um token que você tem de participação na empresa, é uma ação, um security,
Tweet. E tem o Utility Token, que te dá acesso ao serviço. Não te dá parte da empresa. Digamos que o Telegram, ele cobre por mensagem enviada. E aí você tem X moedas e você vai ter o direito de enviar X mensagens com essas moedas. É um acesso ao serviço, ao uso do serviço. Na Atari, aquela mesma Atari, ela tá lançando 2 criptomoedas, Atari e Pong. Pro Atari, você vai ter uma rede de entretenimento digital com videogame, com filme, com música, e você vai acessar essa rede através dessa moeda Atari, seria um Utility Token, e você teria o Pong, que seria para você fazer compras. Você tem um jogo e dentro desse jogo tem alguma compra para você fazer, aquelas moedinhas. Você usaria o Pong. Ambas são Utility Tokens. Nenhuma delas vai te dar parte da Atari, mas vai te permitir usar um serviço, no caso essas redes, da Atari. E para finalizar, registrar umas coisinhas. A briga, cheguei a comentar com vocês, a briga entre Waymo e Uber acabou. Uber fez um acordo de 245 milhões de trompetas. O Johnny Ive da Volkswagen disse que a visão da Apple está inspirando a sua visão de carros elétricos. Apple, que continua com a bola toda, diga-se. O Warren Buffett fez um reposicionamento de carteira, vendeu as ações da IBM e está comprando o Apple. Lá no Apple Park tá rolando drone sendo abatido. Timóteo não falou nada de visita. Pois é, não é todo drone que está sendo abatido. Alguns estão fazendo os seus registros, mostrando como é o parque, mas já isso acaba. E por último, registrar, alô Metalhead, vocês viram, né? Eu coloquei lá no Instagram do Coca-Tech um cachorro robótico que abre portas. Só falta uma interfacezinha USB pra gente precisar do hasta la vista, baby. E assim, de olho na chuva, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.